Olá, bem-vindo! Meu nome é Diego Ribeiro, sócio do escritório Ribeiro e Frank Sociedade de Advogados. E aí, já assistiu o vídeo da semana passada? Caso ainda não tenha tido a oportunidade, basta acessar o link logo abaixo da descrição deste vídeo. Lá você vai encontrar todo o nosso material e terá contato com vários temas ligados ao direito. Muito bem, hoje falaremos do trabalho para empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. O artigo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho diz que o empregador é toda empresa que admite, assalaria e dirige a prestação de serviço de uma pessoa. Portanto, resumidamente, a relação de emprego nasce do casamento entre a empresa e o explorador de uma determinada atividade econômica, e o empregado, a pessoa que vende o seu tempo e o seu esforço a favor do empregador. Tudo isso em troca de uma remuneração mensal. Ocorre que muitas dessas empresas tomam grandes proporções ao longo do tempo. Tendo em vista o seu desenvolvimento financeiro, algumas delas acabam por fundar e adquirir outras empresas, transformando-se num grande conglomerado econômico. A CLT contemplou essa situação. No seu artigo 2º, diz que quando duas ou mais empresas, apesar de possuírem personalidade jurídica própria, operarem sob a mesma direção, controle ou administração, serão consideradas como responsáveis solidárias para os efeitos da relação de emprego de seus funcionários. Digamos então que um empresário explore o ramo do supermercado e que o seu comércio prospere tanto que ao longo dos anos esse empresário compre um outro supermercado depois de algum tempo. Vamos chamar o primeiro supermercado de, lógico, supermercado 1 e o segundo de supermercado 2. Ambos fazem parte do mesmo grupo econômico, pois são controlados pelo mesmo empresário. Perceba que são duas empresas distintas, com CNPJ distintos, mas subordinadas a uma mesma direção. Digamos que o primeiro supermercado mande um de seus empregados embora, ou seja, rescinda o contrato de trabalho do seu colaborador e deixe de pagar as verbas rescisórias devidas. Neste caso, o trabalhador poderá acionar os dois supermercados na justiça, reclamando de ambos o pagamento das verbas rescisórias. Isso porque as duas empresas são integrantes do mesmo grupo econômico e igualmente responsáveis pelo pagamento dos direitos trabalhistas do seu corpo de funcionários. Pois bem, se essas duas empresas são corresponsáveis pelos empregados que possuem em comum, seria possível um mesmo colaborador trabalhar para as duas empresas ao mesmo tempo? A resposta é sim. Voltemos ao exemplo. Digamos que os dois supermercados citados acima possuam cada um deles uma padaria em seu interior. Digamos ainda que um desses supermercados tenha registrado um atendente de balcão para trabalhar das 8 às 17 horas, com 1 hora de intervalo para descanso. Mas vamos imaginar ainda que esse atendente labore na realidade no supermercado 1 das 8 às 12 horas e no supermercado 2 das 13 às 17. Ou seja, durante a sua jornada de trabalho, o colaborador labora para duas empresas distintas, pertencentes ao mesmo grupo econômico. Sim, isso é possível, e o trabalhador, logicamente, receberá um único salário, ainda que trabalhe a favor de duas empresas. Esse é o entendimento da súmula 129 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz exatamente o seguinte, abre aspas, a prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Fecha aspas. Ou seja, eis aí uma situação em que o trabalhador labora a favor de duas ou mais empresas distintas, mas recebendo por isso um único salário. Portanto, se o trabalhador foi lesado por alguma empresa que seja integrante de um conglomerado econômico, orientamos que ajuize a reclamação trabalhista contra todo o conglomerado, tendo em vista a responsabilidade solidária que pesa sobre o grupo empresarial. Mas, por outro lado, fica o empresário tranquilo ao utilizar o seu empregado em duas ou mais empresas pertencentes ao seu grupo, pois se as atividades forem exercidas dentro da mesma jornada de trabalho,
não há risco de ser reconhecido um segundo contrato de trabalho ou o direito ao pagamento da dobra salarial. Muito bem, espero que tenham gostado. Continuem a nos acompanhar em nossas redes sociais e vejam o próximo vídeo, que falará sobre o passo a passo nos processos de recuperação judicial. Um forte abraço e até lá!